Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Vou falar duas vezes que aí o pessoal que tá meio dormindo, né, acorda. Com grande prazer, mais uma vez a gente está aqui com essa honra, né, dessa oportunidade de estar aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, né? Já começando a dizer que eu não sou professor, não sou um doutor, não sou nada, né? Eu sou apenas um jovem curioso e busco alguns ensinos e tento aprender com os demais irmãos. Então a gente está aqui com esse propósito, né, de aprender. Lembrando sempre, né, o slide já está ali, botei até essa capa bonita do anticristo aí, ó, tá vendo? Um cara se revelando como anticristo, que pode fazer referência a esse período de tempo chamado Grande Tribulação, né? E tudo isso que a gente usa é para facilitar, às vezes, a decorar as coisas ou a lembrar, né? Para você ter um ponto de referência, às vezes visual, e decorar ou lembrar de certas passagens da Bíblia. Uma coisa que eu aprendi, né, sobre aprendizado, seja ele qual for, de qualquer assunto, quando eu estava aprendendo a montar cubo mágico, são muitos códigos e comandos diferentes. Aí você tem que arrumar jeitos de lembrar daquilo de alguma forma. E a gente consegue, vai pegando algumas referências para decorar aquilo. E se a gente aplica qualquer coisa, a gente consegue aprender com mais facilidade, a guardar aquilo na mente. Você não precisa saber de todos os trechos, de todas as passagens, mas você tem que saber uma base. Já pensou se o cara pergunta para você, meu amigo, onde está esse negócio na Bíblia que você está falando? Você está falando de arrebatamento, a pessoa te pergunta, me mostra na Bíblia onde está falando isso, né? Aí, não sei, o cara lá falou, eu acho que é isso aí mesmo, né? Então é isso, a gente deve aprender e eu também estou com essa proposta, né, de ajudar aos irmãos da mesma forma que fica fácil para mim, às vezes fica fácil para os senhores. Então é com grande prazer, mais uma vez, né, que estamos aqui. Aqueles que estão de casa nos assistindo também fiquem à vontade também. Então, irmãos, mais uma vez vamos falar aqui da Grande Tribulação, que é o tema da revista nessa manhã. O título é A Graça de Deus na Grande Tribulação, como o irmão Adriano já leu. E a revista ela veio trazendo, né, esses temas. Foi a graça de Deus em vários tempos, em várias dispensações, seja ela na era patriarcal de Abraão, né? Domingo passado esteve com o nosso irmão Vitor, a graça de Deus no tempo da igreja, né? E são assuntos interessantes para compreendermos como esse atributo de Deus se difunde em cada dispensação. Quinta-feira estivemos falando sobre as dispensações para aqueles que nunca ouviram falar, seja os que estão assistindo pela internet ou os que estão aqui, às vezes não sabem muito bem o que são as 7 tribulações, nem o que representam. Mas lembrando, né, falamos disso na quinta-feira, mas só para a gente recapitular, aqueles que não estiveram aqui, as 7 dispensações são nada mais do que uma linha de interpretação da nossa Bíblia. Pensando, tendo em mente, né, que Deus tem um plano e ele se discorre ao longo de 7 eras ou 7 dispensações, ou 7 períodos de tempo. A palavra dispensação, no grego, ela vem de oikonomia, que nada mais significa do que gerir ou administrar uma casa. Então, essas 7 dispensações, ou o pensamento dispensacionalista, ou às vezes o plano divino através dos séculos, eles nos oferecem essa linha de pensamento, que não é uma coisa, vamos se dizer assim, como eu expliquei, né, na quinta-feira, que é uma coisa, tá na Bíblia, foi criado por Deus, tem que ser seguida quadradinha. Não. O plano divino, ele é um material, é um mapa muito interessante, nos ajuda a memorizar, a gravar, ter algo visual, mas podem conter alguns erros sim, certo? Porque foi feito por mãos humanas. Embora se baseiam na Bíblia, mas foi feito por mãos humanas, certo? Então a gente tem que ter em mente que essas dispensações e esse plano divino, esse conteúdo que é externo, você não pode seguir ele fielmente. Tá escrito aqui, então tem que seguir. Não, a Bíblia, ela é a revelação direta de Deus e ela que realmente representa o que Deus quer para nós, certo? O plano divino nada mais é do que a interpretação de alguns irmãos que se juntaram e fizeram. Embora eu e muitos que estão aqui acreditem que seja o tipo de pensamento que mais se aproxima do que a Bíblia nos revela, certo? Então, vamos passar para o próximo slide ali, Lucas. Ver se está funcionando aí, está certo, né? Vamos entrar então nesse tema da grande tribulação. Mas antes a gente tem que entender o que é isso. O
Quinta-feira a gente falou sobre as dispensações. E aí, grande tribulação, ela é uma dispensação? Hein? Isso mesmo, ela não é uma dispensação. A grande tribulação, ela nada mais é do que um juízo de uma dispensação. Dispensação da graça, certo? Então, o que é essa grande tribulação? Vamos pensar primeiro, o que é tribulação, né? Uma palavra que muito é citada na Bíblia e nem sempre está se referindo a esse período de tempo. Tribulação é diferente de grande tribulação, né? Então, tribulação, o que é? A palavra tribulação é frequentemente usada na Bíblia para se referir a momentos de sofrimento, aflição ou dificuldades. Muitas vezes a tribulação é ligada a momentos de provação de fé. Paulo diz que devemos nos gloriar nas tribulações, pois elas produzem perseverança. Isso está relatado ali em Romanos capítulo 5. Certo? Então, tribulação, às vezes, não se refere a esse período de tempo, a esse juízo de 7 anos. Às vezes, tribulação está se referindo a uma angústia. Certo? Nós, enquanto vivos aqui nesse mundo, mesmo após crer em Cristo, passamos por tribulações diversas vezes. Certo? E devemos nos gloriar nela, não reclamar dessas tribulações, porque elas nos produzem mais coisa, nos produzem paciência, nos produzem perseverança, nos produzem esperança, que um dia do céu o Senhor irá nos resgatar, e lá não haverá mais essas aflições, não haverá mais essa tribulação. Mas, então, isso é uma tribulação, e grande tribulação, o que seria? A palavra grande tribulação está escrita em algumas passagens bíblicas se referindo a um tempo que haverá uma tribulação jamais vista. Ali em Mateus capítulo 24, 21, Lucas vai colocar para a gente, Jesus mesmo fala disso, né? Referindo-se a esse período de tempo, né, que nós acreditamos ser 7 anos, Jesus fala assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então essa grande tribulação se refere a um período que vai acontecer coisas que nunca aconteceram antes, coisas que as pessoas que estiverem passando por aqui vai ser algo extremamente terrível, né? Então, eu coloquei aqui para a gente poder ter um pouquinho de saber, né? Passar uma vista por cima. É claro que, igual eu estava conversando com meu pai, né? Às vezes eu não aprofundo tanto em um determinado assunto. Eu passo uma visão geral para aqueles que nunca ouviram falar, possa ter uma noção. Ah, disso aí pelo menos eu já ouvi falar, certo? Então aqui alguns termos teológicos, eu coloquei aqui uma linha do tempo, veja aqui em branco uma linha do tempo, e dessa marcação para trás representa que a era que estamos vivendo, ou seja, a era da igreja, né? A igreja, a graça. A gente tem um tempo indeterminado de quanto tempo que a igreja vai ficar aqui, né? A gente não sabe, porque não sabemos o dia do arrebatamento. E nessa marcação aqui a gente tem o arrebatamento, certo? Depois desse arrebatamento haverá 7 anos de grande tribulação e após disso haverá o milênio, certo? Nessa linha de tempo. E quem acredita, ou nós que acreditamos, né, que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, eles são chamados de pré-tribulacionistas. A palavra pré, né, é um prefixo que se refere ao que acontece antes, certo? Então, pré-tribulacionista é aquele que acredita que nós não passaremos pela tribulação, não passaremos pela grande tribulação, ou seja, seremos arrebatados antes, certo? E quem acredita, né, que vai ser arrebatado, que a igreja passa pela grande tribulação, tem muitos, tá? São muitas denominações conhecidas, muitas pessoas da internet que às vezes nós escutamos ou pegamos ensino de outras coisas, eles acreditam, né, muitos deles, que a igreja passará pela grande tribulação, certo? E eles são chamados de pós-tribulacionistas. E quem é pré-tribulacionista, geralmente ele é dispensacionalista, que é mais um termo que é aquele que acredita, né, nessas 7 dispensações. Então, se você acredita nessa linha de pensamento de 7 dispensações
e acredita talvez nesse arrebatamento aí antes da grande tribulação, você pode se considerar pré-tribulacionista e dispensacionalista. E também interessante que quem dividiu essa questão do dispensacionalismo foi o John Nelson Darby. Ele que dividiu essa questão, outros irmãos foram acrescentando, mas ele que teve esse princípio, ele que trouxe isso. Né? Como vimos na quinta-feira, né, John Nelson Darby e Cyril Scofield foi quem popularizou essa linha de pensamento, certo? Por volta mais ou menos de 1900, se eu não estou enganado. 1800. Então, temos essas linhas de pensamento. Todo mundo conhece que é um pós-tribulacionista, Hernandes Dias Lopes. Ele defende que a igreja passa pela grande tribulação. Só para ter ideia de líderes religiosos que têm essa concepção, que são, Hernandes Dias Lopes é uma pessoa que todo mundo conhece. Não é desvalorizando o ministério dele, né? Quando eu falo isso, não estou desvalorizando o ministério dele. Só para saber que ele tem essa interpretação da tribulação. Isso, como eu disse, muitos às vezes pregadores que ouvimos, eles têm esse pensamento pós-tribulacionista que a igreja passará pela grande tribulação. Seja o Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos também, que é da presbiteriana, né, um excelente pessoa, né, que realmente sabe muito das escrituras. Tem também aquele rapaz, o Rodrigo Silva, né, adventista. Então essas pessoas, se você for procurar escatologia ou coisas futuras através deles, você vai ver essa diferença, certo? Mas não desvaloriza, né, esses irmãos, porque eles sabem muito bem das escrituras e muitas das vezes nos ajudam, nos auxiliam, né? Então, temos então esses conceitos, certo? Esse conceito pré-tribulacionista, aqueles que acreditam que a igreja é tirada antes da grande tribulação. Pós-tribulacionista, aquele que acredita que a igreja passará pela grande tribulação. E tem outras linhas também, como mesotribulacionista, que acredita que será arrebatada no meio da tribulação, mas esses são os mais comuns, certo? Uma pessoa que ela é pós-tribulacionista, geralmente ela é aliancista. Aliancista é a linha de pensamento que faz contraste com o dispensacionalismo, certo? Eles não acreditam na mesma forma que nós dividimos esse plano de Deus. Tem os aliancistas, dispensacionalistas. Os aliancistas, o que implica mais nessa diferença de ponto de vista? É a questão de Israel, certo? Para os aliancistas, Israel ele não tem mais tanta importância, o povo judeu não tem tanta importância, porque Deus agora é como se Israel fosse uma igreja ainda em formação, e que nós hoje, a igreja, seríamos a continuidade de Israel, mas nós acreditamos que a igreja e Israel são povos separados, povos diferentes. Isso é que vai implicar mais aí nessa questão de linha de pensamento. E uma pessoa que ela é pós-tribulacionista, geralmente aliancista, e também vai ser chamada de amilenista, porque acha que o milênio ele não é literal, não vai ter o reino milenar, certo? Então são um tipo de pensamento que é bom a gente ficar ligado, porque às vezes você vai pesquisar algum tipo certo de escatologia na internet, vários irmãos, vários ensinos, e vai acabar saindo com a mente mais confusa do que esclarecida, porque são muitos tipos de diferença de ponto de vista, de visão, né, que às vezes não nos traz tanto esclarecimento, mas tem esses termos técnicos, esses termos teológicos aí, né, pós e pré-tribulacionista, certo? Vamos lá, continuando. Aqui é uma versão resumida das 7 dispensações que agora há pouco citei. Também tratamos dessas dispensações na quinta-feira, né? Para quem não assistiu, está no YouTube. Aqui eu coloquei de uma forma resumida o que seria essa 7 dispensação, certo? Lembrando que dispensação é um período de tempo em que tem algumas características e semelhanças, em que se divide todo o plano de Deus. São 7 no total. Eu falei aqui sobre elas, também dei dicas para como a gente pode decorar ou lembrar dessas dispensações, certo? Então temos a primeira dispensação que começa da criação do homem até a expulsão do jardim, que é a dispensação da inocência, certo? Coloquei aqui um símbolo de um fruto mordido, mas é só para ajudar a gente a assimilar as coisas e decorar mais facilmente. Primeira dispensação, inocência, tem aqui, ó,
que o primeiro em branco aqui está o dever dessa dispensação. Em azul aqui a gente tem a desobediência dessa dispensação. Em amarelo a gente tem o juízo dessa dispensação, certo? No Jardim do Éden, na dispensação da inocência, na primeira dispensação, qual foi o dever? Foi não comer do fruto, certo? Qual foi a desobediência? Eles comeram do fruto. E qual foi o juízo? Foi a expulsão, né? E acarretando outras consequências para a mulher, para o homem, mas resumidamente foi a expulsão do jardim, certo? Temos a segunda dispensação, a dispensação da consciência, que vai da expulsão do jardim até o dilúvio. Temos um período de tempo que é chamado de dispensação da consciência. Agora o homem, ele já sabia, já conhecia o do bem e do mal, ele já sabia do bem que ele não poderia mais fazer e do mal que ele não conseguiria mais deixar de fazer, e agora com a sua consciência ele tenta buscar a Deus, mas falha miseravelmente, como em todas as dispensações. Que o dever dessa dispensação era servir a Deus, aí houve a corrupção humana descrita ali em Gênesis capítulo 6, e após isso vem aquela história de Noé e o dilúvio, certo? A destruição da terra pelas águas. Terceira dispensação, governo humano. Agora o ser humano não tem apenas sua consciência, mas um aglomerado de pessoas que através talvez de um governo teriam a obrigação de buscar a Deus, mas novamente eles falham, né? Ali nessa dispensação tem o dever de se multiplicar, se espalhar sobre a face da terra, e na Torre de Babel eles se ajuntam para que não fosse espalhado pela face da terra. E qual foi o juízo? Foi a divisão de línguas, né? Foi o espalhamento deles ali novamente. Então agora temos a quarta dispensação, a dispensação patriarcal, né? A gente tinha no Jardim do Éden, na inocência, pessoas que estavam diretamente ligadas a Deus, pecaram. Na segunda dispensação eles agora tinham consciência para ajudar a buscar a Deus, mas falharam. Depois no governo humano eles vão ter agora um governo para ajudar e se ajuntar e chegarem a Deus, mas falharam. E agora Deus vai tratar com uma pessoa, com patriarcas, com um povo. É onde se inicia o povo de Israel, né? Na dispensação patriarcal, né? Que é a quarta dispensação, né? O dever dessa dispensação era morar em Canaã, moraram no Egito e a consequência foi a servidão no Egito, ou alguns podem falar que foi as 10 pragas, o juízo dessa dispensação, certo? Depois vamos ter a dispensação da lei, a quinta dispensação. Eu falei que ajuda a nos lembrar que a quinta dispensação é a dispensação da lei. Lembra do Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés? Às vezes eles não são referidos como a lei, eles não são 5 livros, então você associa 5, lei, aí você decora aí que a quinta dispensação é a dispensação da lei. Coloquei ali por figura para ajudar a decorar como um ponto de referência, ali as tábuas da lei ali, né? Então, quinta dispensação, dispensação da lei. Agora, Deus, na quarta dispensação, ele falou diretamente com Abraão, com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Agora ele tem um povo, esse povo ele vai tirar do Egito através de Moisés, né? Vai acontecer as 10 pragas, e ali no deserto do Sinai ele vai dar a lei ao homem. Já ouviu falar de 613 preceitos, certo? Então Deus não somente falou com alguns, com os patriarcas, mas agora ele vai dar ao homem uma lista de coisas certinha. Ah, você quer uma lista de coisas? Então eu vou te dar aqui. Está ali nas 613 preceitos, né, de Moisés, está ali o que ele deveria fazer em cada situação. É tão descrita que eu falo, lembro sempre, né, que relata até se o boi do seu servo atacar alguém ou matar alguém, tem ali o que você deve fazer, né, nesses 613 preceitos. Então, ao homem, mais uma vez, Deus dá a ele uma lei escrita, o que ele deveria e não fazer, mas ele não consegue cumprir aquilo. Novamente, né, não cumpriram a lei. E o juízo dessa quinta dispensação é a dispersão dos judeus, né, que acontece. E aí depois vai entrar a dispensação da graça, a dispensação que estamos hoje. A dispensação da graça, ela se inicia lá quando Jesus morre na cruz, certo? Da morte de Jesus, e ela vai agora até a segunda vinda de Cristo para reinar no seu reino milenial. Agora estamos nessa sexta dispensação, estamos nesse período da graça, período da igreja. Igreja é essa que não é a continuação de Israel. Igreja é essa que estava oculta aos olhos dos profetas do Antigo Testamento e foi revelado através de Paulo, né? Foi revelado através de Paulo. Esse mistério da igreja. Igreja que não é um local de 4 paredes, mas assim
todo aquele que confessa Cristo como Salvador, todo aquele que é selado com o Espírito Santo, ele faz parte, ele pertence à igreja, certo? E agora está aqui, né, o juízo dessa dispensação, da sexta dispensação, é a grande tribulação, onde iremos falar um pouquinho hoje, certo? E tem aqui a sétima dispensação, a última, o milênio, onde Jesus fisicamente irá reinar aqui na terra, certo? Então, se o ser humano ele não conseguiu servir a Deus apenas com coisas escritas, na graça, Deus não deu a ele apenas a Bíblia completa, mas deu a ele também o Espírito Santo habitando dentro dele para ajudar, né, a buscar a Deus, ajudar a ler, a seguir as Escrituras, né? Mas também, né, o ser humano ainda ele não consegue aceitar a Cristo, que é o dever dessa atual dispensação. Mais uma vez, ele vai lá e rejeita Cristo, né? E agora no milênio não tem mais só uma lista de coisas, não tem mais um ser morando dentro de si, vamos dizer assim, que é o Espírito Santo, mas agora as pessoas conseguirão ver Jesus fisicamente, né? E ele vai reger, e a gente vai ver que mesmo assim o ser humano não vai ser capaz de seguir a Deus, não vai ser capaz de obedecer a Deus, e vai acontecer então a rebelião final, e depois, né, o juízo vai ser o juízo final e o lago de fogo, certo? Então são essas 7 dispensações: a inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio, certo? Então essas são as 7 dispensações. Recapitulando até aqui. Número 1. As tribulações sempre teve, desde o Jardim do Éden, mas o termo grande tribulação se refere a um período específico, certo? Como eu falei, o termo grande tribulação se refere a um período específico. Número 2. A grande tribulação não é uma dispensação, ela é o juízo da dispensação da graça. Número 3. A grande tribulação será 7 anos após o arrebatamento, certo? Número 4. Quem crer que a igreja passa pela grande tribulação, a igreja não passa, né? Ali eu coloquei errado. Quem crer que a igreja não passa pela grande tribulação se chama pré-tribulacionista. Número 5. Quem crê que o plano de Deus se divide em 7 dispensações se chama dispensacionalista, certo? Então até aqui eu creio que os irmãos que estavam meio falhados a memória já relembraram, né, as dispensações aí. Então vamos lá, né? Vamos para o plano divino. Vou pedir o Lucas para estar abrindo ali para a gente. Esse plano divino aí é o que a gente tem disponibilizado na internet. E como eu já comentei, na quinta-feira eu tenho um projeto para atualizar o seu design e não na sua linha de pensamento, certo? Então com esse projeto aí, então essa é a versão 1.0 desse mapa, desse projeto, né? Em que eu atualizei apenas essa região da grande tribulação. Guilherme, o que você atualizou aí? Você mudou alguma coisa? Não, na sua totalidade eu só alterei aqui alguns escritos que estavam meio apagados para a gente conseguir enxergar melhor. É mais isso aí, certo? Esse material, assim como outros, eu estou disponibilizando. Aquele que quiser é só entrar em contato comigo que eu enviarei através do WhatsApp. Então vamos lá, a grande tribulação, o que seria isso? Temos aí o arrebatamento da igreja, certo? E se eu pergunto para você, onde que está escrito aí sobre o arrebatamento da igreja? Quem que sabe onde está escrito? Se uma pessoa chega para você, meu amigo, você fala que vai ter arrebatamento, então fala aí na Bíblia onde está, me mostra escrito que eu quero ver. Aí o que você vai falar? Tessalonicenses 1, né? Tessalonicenses capítulo 4. Vou abrir aqui rapidinho só para a gente ver. O Lucas pode estar colocando para a gente ali. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13 em diante, né? É uma das passagens que fala do arrebatamento. Então você marca na Bíblia aí para facilitar depois você achar, né? Porque igual eu falei, se uma pessoa chega para você, rapaz, onde está na Bíblia? Aí você vai ter uma referência, você vai se lembrar disso, né? Vai ter um local aí marcado que uma dessas passagens que fala sobre arrebatamento é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Você pode voltar aí, Lucas, rapidinho? Nesse versículo aí, nesse primeiro versículo, no 13, nesse primeiro versículo, ele fala um negócio interessante aqui, que talvez
refutaria todo pensamento pós-tribulacionista, né? Que ele fala assim: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já partiram, certo? Para que vocês não fiquem tristes com esse pensamento, como os demais que não têm essa esperança. Que esperança é essa? Talvez, opinião minha, é a esperança da volta eminente de Jesus Cristo, que Jesus Cristo irá voltar para nos arrebatar antes da grande tribulação, certo? Passo para o próximo versículo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os tornará a trazer com ele. Então ele fala aqui, vai tornar a trazer com ele. Trazer da onde será que ele está se referindo? Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Essa é a nossa esperança, irmãos, que Jesus voltará para nos resgatar, voltará e nas nuvens encontraremos com ele. Ali ainda em Coríntios, capítulo 15, eu não me recordo o versículo, Lucas, mas aquele que fala que seremos transformados no abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15. Você pode estar marcando na sua Bíblia aí também, porque mais um versículo, mais uma passagem que está falando aí sobre o arrebatamento. 15:52. O 51. 51 diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério que Paulo está revelando, certo? Então o arrebatamento, quem que revelou o arrebatamento? Paulo, certo? O apóstolo Paulo, ele foi privilegiado com várias revelações que estavam ocultas aos profetas do Antigo Testamento. Você não vai encontrar escrituras falando diretamente, né, sobre o arrebatamento no Antigo Testamento. Você vai encontrar falando sobre a segunda vinda de Cristo. Zacarias, capítulo 14, certo? Capítulo 12, vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, mas você não encontra especificamente sobre o arrebatamento, pois foi um mistério que foi revelado a Paulo. E olha o que ele fala aqui no versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormiremos aí no sentido de passar pela morte, certo? Mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Então essa é a nossa esperança, em que nosso corpo será glorificado, e quando partimos dessa terra, seja passando pela morte, ou seja pelo arrebatamento, estaremos perante o nosso Salvador face a face, com corpos incorruptíveis, transformados, certo? Então, se alguém te perguntar, fala aí na Bíblia onde fala sobre o arrebatamento. Tem essas duas passagens, certo? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, e 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 em diante, certo? Então, o Lucas pode... Não, eu não tenho na minha mente agora, mas tem mais passagens, tá? Não são só essas duas, tem mais passagens, com certeza. E talvez João, capítulo 2, pode ser uma delas, certo? Mas tem mais passagens. Mas as que mais falam sobre o arrebatamento, né, desse mistério que eu falei, são essas passagens aqui, certo? Então vamos lá. Lembrando, irmãos, que para quem não conhece, nunca viu, aquele que estão nos acompanhando pela live, esse plano divino aqui, tira o zoom para a gente ver, ter uma visão geral, Lucas, dessa imagem. Esse plano divino aqui foi feito, você pode dar o zoom aqui nesse cantinho aqui, Lucas, pra gente?
no canto inferior esquerdo ali, que tem ali falando sobre o autor, e eu já modifiquei algumas coisas ali, certo? Então tá aqui o nome do autor, né, no cantinho aqui, que foi Lawrence Oslo, em 1943, que desenhou esse plano divino, fez esse mapa, certo? Você não encontra tão facilmente esse material em boa qualidade na internet. Por isso eu estou me propondo a fazer uma renovação no design, em qualidade, e está disponibilizando, e os interessados podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, certo? Aqui do lado eu coloquei o nome da versão dele, porque como eu falei, não tem como a gente atualizar tudo de uma vezada só, porque ele é grande. A gente vai ser fazendo por etapas. Então aqui embaixo vai ficar o nome da versão e vai ficar também o que mais ou menos eu atualizei, certo? Lembrando que essa versão 1.0 aqui, ela ainda não passou pelo Ismael, que vai corrigir nossa ortografia, né? Porque os irmãos já bem conhecem que de português eu falo um pouco, certo? Então temos aqui o autor, Lawrence Oslo, né? Ele fez isso em Lavra, uma cidade de Minas Gerais, no dia 25/3/1943. Tira o zoom pra gente, Lucas. Pode colocar a visão geral. Então, isso aqui é o plano divino, tá? Se você nunca viu e nunca ouviu falar sobre o mapa do plano divino através dos séculos, é esse aqui. Ele fala de todas essas dispensações, tá vendo? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal ou promessas, lei, graça, grande tribulação, tá vendo? Que é bem grande aqui. E quem às vezes está familiarizado com esse mapa aqui, às vezes que acha que a grande tribulação é uma dispensação por conta desse tamanho todo dela aqui. Mas não é. E temos aqui o milênio, a destruição da terra por fogo, e temos aqui os séculos dos séculos relatado ali a partir do capítulo 21 de Apocalipse, certo? Temos aqui muitas outras informações, isso aqui é riquíssimo de informação, não dá pra gente falar de um dia só, mas a respeito da grande tribulação que iremos falar hoje, eu vou usar o plano divino para a gente se como é que é a palavra? Ficar mais... Isso, entendeu? Familiarizar. Deixa quieto, vocês entenderam. Fé de família, vocês entenderam. Então pode dar o zoom de novo ali, Lucas, pra gente? Temos aqui a grande tribulação, certo? Aqui ele vai apresentar, no livro de Apocalipse, né, tem os 7 selos, tem as 7 trombetas, temos as taças aqui derramadas também, e temos esses selos aqui que a partir do capítulo 6 ele vai falando o que é cada um, né? O primeiro seria o cavalo branco, seria aqueles cavalos que vocês já devem ter visto no livro de Apocalipse, é o cavalo branco, né? Tem também o segundo selo que seria o cavalo vermelho, o terceiro selo o cavalo preto e o quarto selo o cavalo amarelo, né? Que significava a morte. Mas lembrando que esses cavalos e muitas coisas que estão no Apocalipse são figurativos, não vai ser um cavalo com branco e amarelo que vai vir, realmente, né? São figurativos e representam algumas coisas. Tem também as trombetas, né? As trombetas aqui, tem os 7 selos, temos agora as 7 trombetas, que aqui embaixo está descrita de forma resumida. Pode dar um zoom aqui, Lucas? Aqui, ó. Aqui está a forma resumida do que seria cada trombeta desta aqui, né? Aquela passagem que lemos do capítulo 7 ali, que fala dos 144 mil marcados com o selo, está aqui também, tá vendo? Ele tem essa linha que vai remeter ali aonde está a referência bíblica, e ele se encaixa aqui nessa linha branca, né? Que representa o povo de Israel. No nosso quadro ali de cima ela está vermelha, inclusive nesse mapa eu também quero colocá-la em vermelho, né? Fica mais destacada, certo? Então aqui tem várias referências e passagens que nos ajudam a ver de uma forma visual o que acontece ali no livro de Apocalipse, certo? Temos as trombetas, temos aqui os 3 ai, né? Que se eu não me engano é relatado no capítulo 8, não me lembro. Temos aqui a estrela com a chave do abismo, que ela abre e que mais ou menos na metade da grande tribulação será solta demônios que vão atormentar os seres humanos, certo? Temos aqui uma passagem pouco conhecida, mas bem interessante, que é o anjo forte entrega um livrinho, João pega aquele livro e come, né? Comeu o livrinho, até brinquei com o Ismael, é porque João estava tendo revelação há tanto tempo ali, e lá no céu não tem nada para comer, porque lá não tem fome. Então deram um livro, porque ele estava com fome, deram um livro para ele comer, mas é brincadeira, né? Tem sim um significado, tem um sentido, como toda passagem do livro de Apocalipse, certo? Temos aqui também as 2 testemunhas, que inclusive nessa versão aqui que eu achei na internet, estava escrito Moisés e Elias, né, Joadir? Que o Joadir também já deu uma explicação que realmente crê que essas 2 testemunhas que relatam no Apocalipse seriam Moisés e Elias.
porém, é uma interpretação também, né? E no nosso plano divino que temos ali, está escrito 2 testemunhas. Então, alterei para 2 testemunhas para que ficasse mais próximo da Bíblia e não da interpretação de alguém. Embora eu também acredite, né, e tem irmãos que acreditem, que as 2 testemunhas citadas no livro de Apocalipse seriam Moisés e Elias, certo? Aqui também no plano divino, continuando nessa região da grande tribulação, temos aqui também outras coisas, como Satanás, o dragão, certo? Ele persegue a mulher, aquela que dá a luz no capítulo 12 ali de Apocalipse. Se você já leu Apocalipse, você lembra dessa história, né? Que a mulher deu a luz, não sei o que lá, tem uma história assim, né? Que tem sua representatividade também, porém não vamos entrar muito no assunto, certo? Então aqui o plano divino, gente, para quem não conhece, ele é um mapa que tem coisas visuais, referências e coisas resumidas que nos ajudam a trabalhar em cima desse ponto de vista, do dispensacionalismo, tá certo? Esse é o plano divino. Então aqui a gente tem outras coisas que são relatadas ali tudo no livro de Apocalipse. Temos aqui a besta que sai do mar, né? Temos aqui uma estátua aqui também, certo? Temos aqui a ceifa, a vídima, a prostituta, a Babilônia, temos o Armagedon, né? Tá aqui até a referência. Então isso aqui é de extrema importância para o nosso ensino, né? Conseguimos extrair muita coisa daí, não é num dia só que a gente aprende, mas é muito interessante. Então estou passando isso aqui por quê? Para a gente ficar aquela palavra que vocês sabem, né? E ficar sabendo mais ou menos e conhecendo um pouquinho alguma coisa, certo? Desse plano divino. Então vamos lá. Grande tribulação. Se o cara pergunta para você, então vou perguntar, hein? Vou perguntar para alguém. Pode perguntar? Israel Vargas. Pegando o seu pé de novo, né? Se eu pergunto para você, Israel Vargas, me fala aí uma passagem que fala da grande tribulação. Você lembra de alguma? Vai acontecer lá? Alguma passagem. Irmãos, lembrando que essas perguntas que eu faço não é para desmerecer ninguém não, tá? Porque se alguém falar alguma coisa comigo, eu também não vou lembrar, porque são muitas passagens. E isso, como eu falei no outro dia, se você não souber responder a pergunta, não significa que você é menos ou mais crente, ou mais maduro ou menos maduro, não tem nada a ver. Porque, como eu disse, não adianta a gente saber tudo o que está escrito na Bíblia, saber de cor se a gente não conseguir aplicar ela no nosso dia a dia. Não adianta você saber de plano divino, de sete dispensação, se chega em casa você trata mal sua mulher, você bate na sua mulher. Não adianta você saber de tudo que está na Bíblia, mas aí chega no seu serviço, você arruma tramóis para ganhar mais dinheiro. Não é isso? Então as perguntas que eu faço aqui, irmãos, é para a gente conseguir ajudar a gente a prestar atenção e captar a mensagem, tá? Não é para desmerecer ninguém. Então as perguntas que eu faço, os irmãos que souberem pode falar, certo, Israel Vargas? Não tem problema nenhum se você não sabe, né? A gente está aqui para aprender, eu também estou aqui para aprender. Né? Eu vou perguntar para o Joadir que ele sabe mais. Fala, Joadir. Com certeza, né? Joadir, uma passagem. Isso aí, Mateus 24, está escrito ali, né? Tem aqui. Mateus capítulo 24, então vamos abrir, o Lucas coloca para a gente ali. Mateus 24, pode colocar ele desde a partir do versículo 1. Então, para vocês verem que a respeito da grande tribulação, não temos só no Novo Testamento, temos também no Antigo Testamento. Muitas passagens do Antigo Testamento, dos profetas, se referem à grande tribulação. Certo? São muitas, não são poucas. Então, como é uma coisa que você lendo, sem uma orientação, às vezes passa despercebido pelos seus olhos. Mas os profetas têm muito disso. De uma hora eles estão falando de uma coisa, no mesmo passagem já muda de alguma coisa, já fala sobre outra, escatologia, e nem mesmo eles, coitado, não sabia a plenitude daquelas coisas que estavam sendo reveladas através dele. Mas uma passagem que se retrata, se fala, né, sobre a grande tribulação no Novo Testamento, não é só no Apocalipse, temos também em Mateus, que o próprio Jesus ele vai fazer uma descrição ali da grande tribulação, certo? Então vou começar lendo ali, Mateus capítulo 24, marca aí na sua Bíblia, que é uma passagem que fala da grande tribulação, a partir do versículo 1. Vamos lá. As coisas que vão acontecer. Eu, como crente cristão, tenho a obrigação de conhecer o período da graça. O que vai acontecer, o que vai se passar na vida da igreja aqui, para eu ter firmeza espiritual. Porque se eu não conhecer, né, é verdade que eu não conheço, se
se eu não conhecer o que é que acontece da Bíblia através desse período da igreja, né, eu estou falhando porque não vou ter firmeza espiritual. Porque a vida espiritual também é um crescimento, certo? E lá vou até pedir o Lucas para poder colocar para a gente aí de novo, 2 Timóteo, capítulo 2 Timóteo 2,15, coloca para a gente aí. Que todos nós que somos crentes, confessamos a Cristo como Salvador, nós temos a obrigação de crescer, gente. Tem crente que creu em Cristo e não sabe de nada, não pega nem a Bíblia para ler, certo? Não estou falando, tem que saber de Apocalipse, Guilherme, tem que saber de Antigo Testamento. Não, pelo menos é crescer, né? Aquelas coisas interessantes, coisas que mais têm aplicabilidade na nossa vida, que são as cartas de Paulo, certo? Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, tem muito aproveito para a gente aplicar no nosso dia a dia, né? Saber como viver. Então, se você é crente e ainda não pega a Bíblia para estudar, não sabe de nada, fica sabendo que você tem um caminho a trilhar, né? De testemunhar, de saber, de conhecer das coisas. Então, a gente tem essa obrigação, né? Ali em 2 Isso. Então, às vezes as pessoas contam, falam as coisas, pregam as coisas. Não ser levado por mar de doutrinas, né? Então a sabedoria, gente, nós como crentes temos que buscar, certo? Temos que crescer, temos que evoluir, certo? E ali nessa passagem ali de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ela fala assim, Paulo falando para Timóteo, né? Procura te apresentar aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Certo? É uma coisa que devemos saber manejar, dividir, repartir a palavra da verdade. E também ainda em Romanos, capítulo 15, versículo 4, coloca pra gente. Ele fala assim, porque tudo dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras teremos esperança. Então tudo que está escrito tem sim sua importância, claro que vai ter passagem, que vai ter mais aplicabilidade nos dias de hoje, mas tudo que está escrito a gente tem que estudar, tem que saber, tem que ler, né? É uma coisa que vai de cada um, né? E que o Senhor nos ajude, nos ilumine, assim como Ele inspirou homens para escrever, Ele possa nos inspirar para entender e compreender as Santas Escrituras, certo? Que o conhecimento vai trazer esperança. O conhecimento do Senhor vai trazer para a gente tranquilidade. O conhecimento. Quando eu sempre digo, você conhece o caminho para onde você vai tranquilo. Né? Eu teve uma ilustração esse dia ali, se a gente sabe chegar lá na Cidade Nova, pode estar o trânsito que for na avenida, você vai passar, sabe onde vai entrar? Depois da rodoviária, eu vou entrar. Quando você está numa cidade que você não conhece, você fica apreensivo porque você não tem noção exata para onde você vai. Então a Escritura, o conhecimento da Escritura vai dar para a gente esperança, vai dar firmeza, vai dar garantia, vai dar para a gente sustentabilidade para fortalecer a nossa fé. Quando a gente não conhece nada, a gente fica. Qualquer ventinho de doutrina leva a gente. Então essa sabedoria tem essa finalidade também, né? Para a gente não. A Escritura a palavra de Deus foi escrita para instruir indivíduo. A Escritura é escrita para instruir indivíduo. A palavra não foi escrita para instruir clero, conhecedores. Não, a palavra foi escrita para instruir pessoas, indivíduos. Né? Então ela é individualista, a palavra. Então é isso, né? Essa sabedoria, esse conhecimento é para que a gente possa crescer e não é qualquer ventinho de doutrina. Você já ouviu falar que Jesus não era Deus? Eu vou te mostrar aqui, o cara fala uma meia dúzia de palavras, você acredita, porque você não tem firmeza na palavra, você não conhece da palavra, você não sabe o que a Bíblia diz sobre isso, certo? Então é uma obrigação nossa aprender e crescer nesse conhecimento que Deus concede a nós, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 1, fala assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas? E que sinal haverá
da tua vinda e do fim? E Jesus respondeu, Jesus respondendo, diz-lhes, acutelai-vos vós que ninguém vos engane. Né? Mais uma vez, ninguém vos engane. Como é que a gente não vai ser enganado? Aplicando, estudando a palavra. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Né? Aí ele já começa a relatar o que vai acontecer na grande tribulação. Né? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister ou necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados em todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você para nesse versículo para a gente que é interessante. Muitos também que afirmam salvação por obras, às vezes usam esse versículo que diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente sabe que a escritura, ela não é de particular interpretação. A gente tem que ter um contexto. E o contexto aqui não está falando da nossa era atual e não está falando de salvação em si. Está falando de salvo ali, mas no sentido de ter a sua vida salva. Certo? Porque vamos dizer assim, o carro está passando ali e vai te atropelar. Eu vou lá e te empurro. Eu te salvei, não salvei você? Não salvei sua vida? Mas não se refere, às vezes, à salvação, a salvação que Jesus, apenas eles, pode nos dar. Você respondeu aqui as 3 perguntas do versículo 3. Aí eu disse 24, ele está respondendo para mim, né? Ele diz assim, posso ler? Pode ler, fica à vontade. É no finalzinho. Dize-nos quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vida e do fim do mundo. São 3 perguntas que esse Correto. para os judeus, não para nós, mas para os judeus. Isso, com certeza. Tem igrejas que ensinam que o indivíduo perde a salvação. Por causa desse versículo. Essa perseverança aí, Guilherme, eu entendo que é durante a grande tribulação. Isso, com certeza. Perseverar até o fim da grande tribulação, será salvo as suas vidas. Isso, porque na grande tribulação haverá uma perseguição enorme. Haverá muitas coisas terríveis ali. E aquele que perseverar, ou seja, aquele que fazer as coisas conforme a ordenança de Deus, ou o mandamento de Deus, ou a vontade de Deus, ele vai se perseverar e ele vai ter sua vida salva para adentrar o milênio, certo? Adentrar o milênio com vida. Isso. Mas os irmãos que quiserem comentar, pode comentar, porque a gente está aprendendo, tá? E lembrando que essas passagens, elas são demasiadamente complicadas de serem entendidas. Não são fáceis. Não bota na sua cabeça, não, esses caras que pensam que a igreja passa pela grande tribulação, eles são doidos, estão pirando da cabeça. Não, são pessoas... Tem que perseverar até o fim, senão ele vai ser salvo. Não tem nada a ver. Mesmo porque esse período é coisa posterior, né? Então, é profecias que irão cumprir, que nós, infelizmente, não é impedimento, mas o Espírito Santo é que vai atuar nisso para as pessoas conhecerem as coisas. Tem profecias que já aconteceram, mas tem profecias que ainda vão se cumprir, né? Então, a gente não pode afirmar exatamente naquilo que, né? Para quem... Esse versículo 13 aqui, ele está referindo que a multidão que lavou suas vestes, veio de grande tribulação, e lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Então ele
está referindo é aquela multidão que foi lida na revista. Aquela multidão que... De onde veio essa multidão? De onde veio esse monte de gente? É isso, veio da grande tribulação. Foram mártires. Agora, Guilherme, Oi. no capítulo 7, versículo 9, a gente tem aqui é o que o Antônio falou. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas e suas mãos. Esse povo aqui, a igreja já subiu. São os que se converteram na grande tribulação. Foram martirizados, foram mortos. Pois é, Isso. Pois é, porque aqui branca é sobre as purificações, as pessoas purificadas. E as palmeiras nas mãos, está falando de vitória desse povo. Uma profundidade desse nível eu não estudei para trazer aqui, entendeu? Por essa explicação, porque a gente está passando aqui uma visão geral, uma coisa que nos auxilia, né, a se orientar pela Bíblia. Mas claro que Apocalipse, gente, é muito profundo. Tem muita coisa ali que é extremamente profunda e tem muito conteúdo e muita representatividade. Então, acerca dessa questão da palmeira, né, nosso irmão Joadir também, que sabe muito também, se quiser responder, porém, a gente está tentando seguir uma linha aqui, né, que até vou responder também a pergunta sobre perseverar, que essas pessoas que foram mortas, né, na grande tribulação, aceitaram a Cristo ali como Salvador, né, muitos delas também podem ser judeus, né, também gentios, que haverá salvação ainda na grande tribulação, certo? E essas pessoas morreram lá, foram lavados pelo sangue, né? Isso. Versículo 14, o 13 e o 14 responde a questão da Naí. O 13 e 14 ele vai responder, ele vai dizer assim: e um dos anciões me falou dizendo: estes que são vestidos de vestidos brancos, que são e de onde vieram? Esses que estão vestidos de quem são e de onde vieram? É um povo diferente, não é? A igreja era um povo conhecido, mas dá a entender que era um povo diferente. Ele fala: quem são esses? De onde eles vieram? Não é a igreja. Aí no 14, só concluir o 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos, branquearam o sangue do Cordeiro. Porque o 14 de Mateus 24, 14 vai dizer assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Porque o Apocalipse não tem uma cronologia exata. Vai acontecer isso no capítulo 6, depois vai acontecer no capítulo 7. Não tem essa cronologia que vai acontecer fatos por fatos, né? Ele é assim, às vezes coisa lá do mundo vai surgir, entendeu? Não tem uma cronologia. Vejo que aqueles que não negaram Jesus na grande tribulação. Eu pergunto, mortos por amor a Jesus. as pessoas... E as pessoas que vão ser salvas ali, vão ser salvos por graça ou por perseverança na grande tribulação? Por graça, né? E a outra pergunta, mas se o Espírito Santo ele sai com a igreja no arrebatamento e o ser humano precisa do Espírito Santo para reconhecer o pecado, como é que ele vai ser salvo? É o mesmo que João Batista pregava. Então, o
pergunta é, o evangelho da graça, o evangelho que foi pregado pela igreja nos dias de hoje, ele já foi pregado em todas as gentes? Não, não. O evangelho do reino, ele vai ser pregado por esses 144 mil que o Senhor vai escalar, separar judeu. O judeu é o maior missionário do mundo. E esses judeus, eles vão pregar em todos os lugares. Como? Não sei. O Senhor vai providenciar. E é exatamente no período mais difícil de todos. E qual é o fruto do trabalho desses 144 mil? É exatamente essa multidão. Ele diz ali que um dos anciãos, João fala assim, um dos anciãos, ele me perguntou, quem são os anciãos? Os anciãos, eles simbolizam, pode ver que está lá em Apocalipse capítulo 5, esses anciãos, eles, 5 ou 4, eles representam a igreja, os 24 anciãos. Então, um dos anciãos, ou seja, a igreja, ela pergunta, mas quem é esse pessoal? Esse pessoal não é da gente. Quem é esse pessoal que está vestido de vestes brancas? E aí a resposta vem, né? Estes são os que vêm da grande tribulação. É um outro pessoal, não é a igreja. Eles foram também comprados pelo sangue do Cordeiro. Eles foram comprados, eles vêm de grande tribulação. Por que está escrito lá? Eles nunca mais terão sede. Por que está escrito isso? Eles nunca mais terão fome. Por que está escrito isso? Eles nunca mais sofrerão horrores do calor excessivo do sol. Por que está escrito isso? Exatamente, está escrito porque eles vão sofrer isso tudo aí. Vão passar fome, vão passar sede, vão sofrer tudo aquilo que está escrito que vai acontecer na grande tribulação. Eles vão passar por isso tudo. Eles vão passar. É por isso que está escrito lá que eles nunca mais terão sede, nunca mais terão fome, nunca mais padecerão o calor do sol, né? Calor terrível. Eles não padecerão mais. Por quê? Porque eles padeceram. Padeceram quando? Na grande tribulação. Essa é a interpretação bem mais próxima dessa passagem que nós falamos. O evangelho do reino, ele sim será pregado. Porque isso aqui dá margem a essa outra interpretação, a milenista. Porque o que prega essa parte da igreja aí chamada amilenista? Eles pregam o seguinte, que a igreja vai pregar o evangelho, ela prega o evangelho, e ela vai pregar o evangelho a todo mundo, e todo mundo no final das contas vai se converter, e aí sim o Senhor Jesus ele vem, por quê? Para reinar. Para reinar por quê? Porque o mundo todo agora é salvo. É uma visão da igreja. Na realidade essa aqui é a visão de vários líderes, né, do cristianismo, não somente dentro do cristianismo evangélico, mas catolicismo. Essa é uma visão até espírita, né? Uma visão até espírita cristã, um pseudo-cristianismo, né? Mas é uma visão de que o evangelho vai sendo pregado e as pessoas vão se convertendo, o mundo vai melhorando até que todos se convertam e Jesus vem e reina. A gente sabe, né? O mundo está melhorando ou o mundo está piorando com a pregação do evangelho? Verdade, maligno, só vai mal ou pior. Exatamente, exatamente o contrário daquilo que é esperado. Aqueles que creem que este evangelho será pregado em todo o mundo, né? Na realidade, o evangelho está sendo pregado, né? E o mundo não está melhorando, está piorando cada vez mais. A rebelião está cada vez mais aumentando, cada vez mais aumentando. E aí, esse evangelho do rei, anunciando a vinda do rei, esse evangelho, sim, ele será pregado em todo o mundo durante essa grande tribulação. Então, irmãos, são muitas coisas, agradeço pelos comentários, né? Espero que estejam ajudando os demais irmãos que estão ouvindo, esclarecendo talvez dúvidas, mas aquela a respeito de perseverar até o fim, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele fala que é Jesus que nos confirma até o fim, ele que nos confirmará até o fim, porque a nossa salvação ela não está contida nas nossas mãos, para que teremos que perseverar para ser salvos. Ela está na mão de Cristo. É o que fala lá em João, capítulo 10, versículo 27. Né? Está na mão dele. A nossa salvação está na mão de Cristo.
E é ele que retém, ele que está nele, não está em nós. Se estivesse em nós, aí sim teria necessidade de manutenção da salvação e poderíamos perder. Mas como está em Cristo e não em nós, então já não tem perda de salvação para aqueles que realmente creram e confessaram a Cristo como Salvador. E 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 vai dizer sobre essa questão aí. E as demais questões que a gente está comentando aqui, né, a gente vai seguir para o fim, que também quero comentar sobre a revista. Aquela pergunta que eu fiz, né? Se a igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo está situado na igreja, ou seja, em todos aqueles que confessaram a Cristo como Salvador, como as pessoas vão aceitar a Cristo após o arrebatamento, ou seja, na grande tribulação, se o Espírito Santo vai ter sido arrebatado? E aí, qual seria a resposta? O Senhor Jesus deixou bem claro que o Espírito Santo vai habitar no crente. Né? Mas e antes? O Espírito Santo ele vinha sobre os profetas. Né? O Espírito do Senhor, muitas vezes ele encheu. Né? Então, o Espírito de Deus está sobre mim. Né? O Espírito de Deus falou através de profetas, de reis. Né? O próprio Davi, ele, em momentos ele esteve cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo encheu o templo, né, na consagração do templo. Então ele vinha, ele exercia o seu ministério falando aos patriarcas, aos profetas, aos reis, àqueles que temiam ao Senhor, né, ele vinha, e em momentos seguintes, depois, ele já não estava mais. Lembra do Salmo 51? Davi orando ao Senhor, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, Davi ele tinha o Espírito Santo com ele, entendeu? Mas ele clamou ao Senhor para que o Senhor não tirasse dele. Por que o Senhor tirava? Por causa do pecado, né? Ele não habitava exatamente diretamente na vida das pessoas. Hoje ele habita. O que quer dizer que da mesma forma que ele agia antes, ele pode certamente agir no futuro. Agora, o Espírito Santo ele vai simplesmente, eu vou embora para o céu e vou deixar a terra agora. Não, de jeito nenhum. Deus não faria isso. Deus não faria isso. Aqueles que querem ouvir a palavra da verdade, o Espírito Santo vai continuar com o mesmo ministério. Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai convencer. Ele vai continuar no ministério dele de convencer o homem do pecado, mas não habitando corporalmente no crente da mesma forma que hoje. Ele habita na igreja, mas depois dele vem exercer, ele vai continuar exercendo o ministério. Deus está em todos os lugares. Né? Deus está em todos os lugares. E o Espírito Santo é Deus. É Deus estando em todos os lugares. Correto, né? Simplificando a resposta, o Espírito Santo ele vai atuar externamente como atuou antes do batismo da igreja. Como atuou no Antigo Testamento, como nosso irmão bem disse, o Espírito não teve salvos antes de Jesus morrer, não teve pessoas salvas, mas o Espírito Santo ainda não morava. Jesus mesmo não falou que importa que ele tinha que ir para que o Espírito Santo viesse, né? Se ele tinha que vir, então ele não estava habitando dentro da pessoa. Então, no arrebatamento, o Espírito Santo ele sobe com a igreja e ele deixa de morar, de habitar dentro das pessoas que vão estar na terra. Vai acontecer conversões e o Espírito Santo vai estar atuando sim, né, na grande tribulação, porém não dentro da pessoa, vai estar externamente, como nosso irmão bem disse. Do Antigo Testamento e até no ministério do Senhor Jesus, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o próprio Jesus, você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo falou através de você. Aí daí a pouco depois Pedro fala, não senhor, o senhor não pode morrer não, o senhor não pode morrer não, de jeito nenhum. Aí ele vira para trás de mim, Satanás. Mas que negócio é esse? Ele estava cheio do Espírito Santo e agora ele trata como se Pedro estivesse cheio de Satanás. Né? É exatamente essa comparação para mostrar para nós que o Espírito Santo ele vinha e agia nas pessoas, mas ele não permanecia habitando corporalmente, inclusive nos discípulos. Ele só passou a habitar corporalmente nos discípulos quando eles deixaram de ser discípulos e passaram a ser apóstolos em Atos capítulo 2.
quando ele desceu sobre a igreja. E aí sim, ele selou os crentes. O selo, ele está sempre presente, ele está selado. Né? Ele está sempre presente. Antes não. Isso. Então, mais uma vez, né, que os comentários dos irmãos estejam auxiliando e ajudando pela orientação do Espírito Santo a cada um entender e compreender e talvez suprir dúvidas, certo? Mas então vamos considerar então que a gente já sabe o que é grande tribulação, tem muita mais coisas, infinitas coisas que irão acontecer na grande tribulação, mas então tenha em mente, grande tribulação ela é o juízo da dispensação da graça, a sexta dispensação, e ela tem um período de 7 anos. E se chega uma pessoa e te pergunta, de que local da Bíblia você sabe, você tira que a grande tribulação tem 7 anos? Então, para a gente adiantar, responder essa pergunta, tem vários, mas um deles é Daniel, capítulo 9, versículo 27, que fala, né? Coloca para a gente aí, Lucas. Daniel, capítulo 9, versículo 27. É um deles, tá? Tem mais versículos, mas um deles é esse, né? E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E a metade da semana, então a gente já vê aí. Firmará um concerto, né? Se você ler o contexto de Daniel, capítulo 9, é um livro profético que fala muito a respeito da grande tribulação e também de outras coisas escatológicas. E ele fala aí que referindo ao anticristo, né? Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, certo? Essa 1 semana aí, em traduções atuais, elas já estão traduzidas, né, para 7 anos. Mas, na verdade, no original hebraico aí, ele está falando que vai firmar um conceito por 7, né? Não tem. Então, aí nessa versão colocaram semana, mas a gente sabe que 7 semanas ou semanas às vezes são usadas para se referir não a dias, mas sim a anos, né? Quando trabalhou, acho que foi quem que trabalhou mesmo por 7 anos, foi Jacó, né? Jacó que trabalhou por 7 anos por um, 7 anos por outro. Se você ler a passagem, vai falar semana, entendeu? Aí chega o sogro dele, né, e fala assim, trabalha também a semana desta, ou seja, mais 7 anos. Então, um dos versículos que falam que a grande tribulação será por 7 anos, um deles é Daniel, capítulo 9, versículo 27, certo? Ali fala, tem outros também, né? Tem falando sobre as 42 meses também, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo também, os 3 anos e meio, tem várias passagens que falam dessa quantidade de tempo. Então vamos lá, só recapitulando rapidinho. Grande tribulação, ela é uma coisa que ainda vai acontecer. Vamos ser arrebatados antes, não vamos estar aqui, certo? Vamos ir para o reino, vai acontecer as bodas do Cordeiro, né? Enquanto está acontecendo aqui na terra a grande tribulação, essa grande tribulação haverá salvos. A grande tribulação será onde Deus novamente voltará a tratar com o seu povo, que é Israel, a meninos dos olhos de Deus, certo? Ali haverá uma marcação de 12 mil de cada tribo, que serão os 144 citados no Apocalipse capítulo 7, certo? Outros também se converterão, tem as passagens no Apocalipse que fala, certo? Que esses, quando teve sede, vocês me deram de beber, né? Tem essa passagem. Pessoas que também não são judeus e vão ser salvos na grande tribulação. Porém, meu amigo, você que está escutando, você que está aqui e ainda não aceitou a Cristo como Salvador, se ele nos arrebatar hoje e você ficar, a grande chance é que você será enganado pelo anticristo e sofrerá coisas terríveis que acontecerá aqui. Então não pague para ver. Não pensa assim, quando Jesus voltar e arrebatar o pessoal, eu vou aceitar a Cristo. Não pensa assim, porque possivelmente você vai ser mais um que vai ser enganado, vai ser massa de manobra, vai se juntar contra o povo escolhido para atacar ele. Então Jesus vai vir em glória na sua segunda vinda, não será como a primeira. Na primeira ele veio como humilde, montando no jumento, né, que fala lá em Zacarias, capítulo 9, e ele veio como humilde, ele veio para morrer por nós, para perdoar, para cumprir as escrituras. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e agora na sua segunda vinda, que acontecerá ainda no final dos 7 anos da grande tribulação, ele virá com glória, e ele virá como juiz. Ele virá como uma pessoa que não é aquele cara bonzinho, com aquela visão boazinha que você talvez tenha dele. Ele virá e vai matar muitos ali, muitos que estarão rodeados, estarão cercando o seu povo. Ele vai vir e vai fazer uma matança, certo? Então, se você está hoje, você não aceitou Cristo como Salvador, aceite, não pague para ver, não espere para ver, porque a gente não sabe realmente a profundidade, as terríveis coisas, as grandes aflições
que haverão de acontecer na grande tribulação, certo? Então temos em mente já o que é a grande tribulação. Tentei esclarecer aqui um pouquinho, os irmãos comentaram bastante a respeito das coisas. Tem muita dúvida, irmãos. Isso aí é um assunto extraordinariamente rico em conteúdo, em dúvidas, né? Como eu disse, eu não sou nenhum cara sabedor de tudo, nenhum professor, nenhum cara doutor. Eu sou apenas um jovem que está estudando e com a ajuda, o auxílio de Deus, a gente vai aprendendo, vai passando e vai também aprendendo com os outros irmãos acerca do que está escrito nas Sagradas Escrituras. A nossa revista aqui, ela fala da graça de Deus na grande tribulação, e ela vai começar falando quais são as coisas que indicam essa graça, essa misericórdia que Deus vai ter na grande tribulação. Aí ele vai falar, né, daquelas pessoas que ele vai separar. Ele vai falar também que o tempo será encurtado, porque se fosse possível isso, até os escolhidos seriam enganados. Então Deus, ele também manifesta a sua graça durante o período da grande tribulação, assim como ele usou da sua graça também no período da lei, no período patriarcal, no período da inocência, certo? Então Deus, ele sempre atua com esse atributo divino que é a graça, é aquele que redime o homem. A nossa salvação, ela vem pela graça e não pelas obras, diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, certo? Então, irmãos, espero que a gente tenha conseguido pelo menos passar essa visão geral sobre o que é as dispensações, né? E também passar esse plano divino para que a gente possa estar reconhecendo e ficando mais habituado, porque é sim um conteúdo de grande aproveito para nós e nos ajuda e nos auxilia muito a compreender essas coisas misteriosas das Sagradas Escrituras, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Nesse estudo, desde a inocência até o que nós podemos ver a misericórdia de Deus, as oportunidades que Ele dá ao povo para não se perder, né? Toda oportunidade é a misericórdia de Deus para conosco e para aqueles que ainda virão a aceitar o Senhor Jesus. Com certeza. Se não houvesse essa misericórdia de Deus, nós não estaríamos nem aqui hoje, né? Porque o que nós merecemos é a condenação eterna. Mas através do sacrifício de Cristo, nós podemos aceitar e falar que nós somos salvos. E aí, tendo aquela esperança pelas Escrituras, que meu pai também comentou, e como lemos, essa esperança aí, ela serve para quê? Tem muitas pessoas que são crentes e têm medo da morte. Mas aquele que é crente, ele pode ter certeza, não precisa ter medo da morte, porque a morte nada mais é do que uma passagem daqui para o encontro com o nosso Salvador. Aquele que morreu por nós e lá é indescritível, né? Não sabemos ao todo. Mas, irmãos, novamente agradeço pela oportunidade, que o Senhor Deus use do seu Santo Espírito para iluminar e clarear o entendimento de cada irmão nesta manhã, e que, se for da vontade dele, podemos ter proveito desses ensinamentos. Essa revista também tem muitas coisas interessantes. Aquele que não leu, depois pode ler, né? Tem passagens, tem referências, e a gente usa tudo para o nosso aprendizado e crescimento na presença do Senhor. Amém?